Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos falar, é claro, sobre o jogo de amanhã, o primeiro jogo das finais da Taça Rio. Infelizmente não é as finais que o Vasco merece, deveria estar jogando, no caso do Campeonato Carioca, mas já que estamos disputando esse prêmio de consolação, como muitos vêm falando, o Vasco tem que entrar para ganhar, tem que entrar para ser campeão, e é essa inclusive a mentalidade da diretoria, da comissão técnica e do elenco Cruz Maltino. Então a gente vai trazer detalhes de tudo que está envolvendo esse jogo entre Vasco e Botafogo, falar aí sobre o que está pensando, né, o elenco, a diretoria, a comissão técnica do Gigante da Colina e muitas outras notícias desse título, que além de colocar mais um troféu dentro de São Januário, vale também R$1 milhão. Então vamos trazer as novidades desse jogo, falar também sobre o ato trabalhista, trazer todas as informações, o problema que dá, né, o Vasco sair desse ato, um problema que pode gerar inclusive uma dívida de R$100 milhões a curto prazo, pode acabar dificultando cada vez mais a vida financeira do nosso clube. Vamos trazer notícias para você entender do que se trata esse ato trabalhista, falar também sobre, infelizmente, mais uma revelação que o Vasco está perdendo, uma das grandes revelações aí dessa categoria de base do Vasco da Gama, acabou tendo seu contrato rescindido, mais uma complicação dentro do nosso clube. Mas antes de começar o vídeo, eu vou dar as boas-vindas a você, torcedor que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo à nossa família. Se você está chegando, está curtindo e ainda não é inscrito, ajude o nosso canal. A sua inscrição é muito importante. Então já se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você acha da final de amanhã. Deixe o seu placar aqui embaixo se você acha que é importante ou não esse título da Taça Rio. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje, mas eu quero começar falando aqui sobre essa final entre Vasco e Botafogo. Primeiro falar aonde esse jogo vai passar. Mais uma vez teremos novidades nas transmissões. O jogo será passado de forma totalmente gratuita, tanto na Record TV, o jogo que vai acontecer às 11 horas da manhã no estádio do Newton Santos. O jogo será transmitido pela Record TV, mas também será transmitido pelo TikTok, uma plataforma digital onde teremos ali acesso ao jogo de forma totalmente gratuita, então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição para você, torcedor, dar uma olhada, uma plataforma fácil de mexer, para que você possa assistir o jogo do Gigante da Colina amanhã de forma gratuita. E é claro, no pay-per-view do Carioca também irá ser transmitida essa partida entre Vasco e Botafogo. Um jogo que para muitos é muito importante, né? O Vasco tem que ganhar, o Vasco tem a importância, acredito que a obrigação de vencer essa partida, por inclusive o momento, né, que as duas equipes vivem. Dois momentos parecidos, mas inclusive muito diferentes. Por que parecido e diferente? Apesar dos dois clubes estarem disputando a Série B do Campeonato Brasileiro desse ano que vem, aliás, desse ano agora, de 2021, são dois momentos diferentes por conta dentro do campeonato. O Vasco está passando por um momento de reformulação, o Vasco está com um elenco mais qualificado, o Vasco tem a confiança de parte da torcida e o Botafogo não tem essa confiança. O Botafogo vem vindo muito mal do Carioca, o Botafogo não se afirmou ainda dentro da temporada, com jogadores que precisam de melhora dentro da equipe. É uma equipe muito desqualificada, tanto tecnicamente quanto fisicamente, e o Vasco vem na crescente, né? Isso é fato. Marcelo Cabo implementou uma boa ideia de jogo, um bom trabalho de jogo, vem fazendo um bom trabalho à frente da equipe Cruz Maltina, então o Vasco é o grande favorito dessa final. Inclusive a mídia trata esse jogo como uma vitória praticamente certa do Vasco da Gama. Acredito que ainda o único erro que o Marcelo Cabo não conseguiu corrigir nessa equipe é o problema de bola aérea, um problema que o Vasco precisa sim melhorar, mas acredito que do restante dessa temporada a gente não terá mais problemas com relação a essa jogada e esses gols que o Vasco vem sofrendo durante esse campeonato carioca. Fora isso, o Vasco vem vindo muito bem, vem chegando bem ao ataque, vem tendo um bom papel ofensivo, um bom papel defensivo e sem dúvida nenhuma é o grande favorito desse jogo contra a equipe do Botafogo. Inclusive ontem no programa Donos da Bola da Bandeirante, dois jornalistas, o René Simões e o Ronaldo, deram aí, né, o palpite para esse jogo contra a equipe do Botafogo e palpitaram que o jogo iria ser 2-1 para o Vasco ou 2-0 para o Vasco da Gama. Então, inclusive a mídia, né, a gente vê em programas esportivos tanto da Globo, quanto da Band, quanto da Record, que todos estão muito confiantes e acreditam que o Vasco vai vencer com facilidade esse jogo contra a equipe do Botafogo. O Vasco vai com o elenco completo, vai com força máxima,
quer a vitória, quer o título. Os jogadores têm a mentalidade da grandeza do Vasco e acreditam que, independente de ser um prêmio de consolação ou não, é importante. O Vasco, quando vai para uma final, tem que ganhar por conta da sua grandeza, e ainda mais sendo um clássico, não pode perder, e também sendo um jogo de preparação para a Série B, já que o Botafogo será o nosso adversário durante esse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Ou seja, para o elenco, para a comissão técnica e para a diretoria é vencer ou vencer. O Vasco é o Vasco, independente da final que esteja disputando, o título sempre deverá ser a obrigação. E é claro, o elenco está treinando, o elenco segue muito focado. Diariamente a gente vê os treinos nos bastidores, né, na Vasco TV, a gente vê que o elenco realmente quer a vitória, os treinos vêm sendo muito puxados, os jogadores já falaram dessa ideia do Marcelo Cabo de realmente melhorar o físico, e o físico dos jogadores tem melhorado muito, e acredita-se que esse jogo vai ser vencido de forma tranquila pelo nosso Gigante da Colina. Passando para avisar rapidamente também com relação a público, eu já trouxe notícias falando sobre isso, essa decisão não terá público, o Vasco e o Botafogo foram totalmente contrários à presença de público nos estádios durante a final da Taça Rio. Porém, o Flamengo se mostrou com relação a ser favorável, né, à presença de público nas finais do Carioca. Porém, a prefeitura já entrou ali com uma nota oficial repudiando totalmente a presença de público nas finais do Campeonato Carioca. Então, com isso, tanto da Taça Rio quanto do Carioca, não teremos a presença da torcida. Mas voltando aqui para falar com relação aos atletas, temos novidades aí com relação à presença de jogadores. O MT, um jogador aí que está passando por um problema na lombar, postou uma foto há esses dias com relação ao seu tratamento. Ele é que ainda segue trabalhando separado do elenco, ele ainda não está entrando totalmente em campo para trabalhar com bola, aos pouquinhos realmente vem pegando ritmo de jogo novamente, mas ainda não trabalha com o elenco, trabalha de maneira separada, não tem participado dos treinos dentro de campo no CT do Almirante e segue em fase de recuperação após esse problema na coluna que teve. Em fase ali final, provavelmente é ali no segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro, já teremos o MT à disposição e esperar que realmente ele volte aos gramados da mesma maneira que começou esse início de temporada, já que é um grande jogador. E com relação ao Thales Magno e ao Vinícius, os jogadores ainda estão em processo de recuperação, não teremos eles dois provavelmente nessas duas finais do campeonato, da Taça Rio, aliás, mas no primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os dois jogadores quase provável estarão já à disposição do Marcelo Cabo. Então, com isso, o Vasco deverá ir para campo amanhã com força máxima. No gol, Vanderlei, na zaga, o Hernando voltando ao lado do Leandro Castan, Zeca, Leonardo Matos no meio, Galarza, Andrei e Marquinhos Gabriel, e no ataque, Cano, Peck e Morato. Força máxima para vencer e convencer contra essa equipe do Botafogo. E falando em Série B, como eu estava falando agora há pouco, né, temos uma novidade muito, inclusive, engraçada. O Vasco, que tinha um dos seus jogadores, se eu não me engano, lá na temporada de 2015, o John Clay, um jogador revelado aqui nas categorias de base do nosso Gigante da Colina, um meio-campo com pegada, mas não se destacou no Vasco, inclusive acredito que não se destacou em nenhum clube por onde passou. O único lance memorável do John Clay vestindo a camisa do Gigante da Colina foi um golaço que ele fez contra a equipe do Fluminense no Maracanã, num clássico contra o nosso maior freguês, sim, e foi um golaço. O Fluminense, como sempre, leva gol de todo mundo, inclusive jogadores que a gente nunca viu jogando bem dentro do Vasco, como o próprio Bruno César, que eu citei ontem, e o John Clay foi um deles, foi um golaço. E o John Clay, segundo notícias aí, fechou com o Brusque, que é um time da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, com isso, veremos o John Clay enfrentando o Vasco da Gama, sendo um jogador revelado pela base vascaína, agora um adversário do nosso Gigante da Colina, nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O John Clay, que agora está com 27 anos. E falar agora com relação ao ato trabalhista, né? O ato trabalhista foi um problema que surgiu dentro do Vasco ontem e a gente vai trazer novidades aqui do que se trata. Muitas pessoas se perguntando o que é o ato trabalhista, qual o problema que isso pode acarretar para o Vasco, do que se trata o ato trabalhista, porque muitas pessoas ainda não conseguem compreender as consequências que podem trazer isso para dentro do clube com relação à dívida. O ato trabalhista é definitivamente
você conseguir parcelar as dívidas de atrasos salariais, desses problemas que tem com jogadores, funcionários, e fazer com que a dívida que está a curto prazo se torne uma dívida a longo prazo, porque as dívidas a curto prazo que trazem os grandes problemas financeiros para os clubes brasileiros. A gente vê aí o Atlético, o Corinthians, que tem dívida batendo acima do teto de R$1 bilhão, mas não tem esses mesmos problemas que o Vasco, tendo uma dívida somente de 832 milhões. Por quê? Porque a dívida do Vasco a curto prazo, que tem que pagar em um ano, é muito alta. É uma dívida que bate atualmente algo em torno de 382 milhões de reais. Então, por conta disso, essa dívida a curto prazo que realmente define esse problema que o Vasco tem financeiramente. E ontem tivemos notícias aí que o Vasco saiu do ato trabalhista. Por que o Vasco saiu do ato trabalhista? Porque atualmente não vem pagando os salários, FGTS, verbas rescisórias, e por conta disso a Justiça cancelou o ato trabalhista do Vasco da Gama. E com esse ato trabalhista cancelado, 100 milhões em dívidas do Vasco que estavam sem risco de penhoras podem voltar a ter possibilidade de ser executadas. Então, por conta disso, a dívida a curto prazo do Vasco, que atualmente bate 382 milhões de reais, ela pode chegar daqui a poucos dias a 482 milhões de reais. Então, realmente, isso é um problema muito grande. Isso, de fato, vai acabar totalmente com a ideia dessa atual diretoria para diminuir essa dívida e também destruir o planejamento do Vasco para o pagamento e o saneamento dessas dívidas que atualmente tem dentro do nosso Gigante da Colina. Só para resumir, o ato trabalhista é um programa criado para o parcelamento dessas dívidas. O Vasco saindo do ato trabalhista por conta do descumprimento dessas obrigações, como eu citei, com relação ao pagamento de salários, FGTS, garantem aí que realmente o Vasco tenha que sofrer penhora e a dívida, no caso, a curto prazo, que dificulta a vida financeira dos clubes brasileiros, cheguem dentro do nosso clube, aumentem e faça com que o Vasco passe por problemas aí durante esses próximos dias. A tendência é que, é claro, o Vasco busque resolver aí essas situações o mais rápido possível dentro do Vasco da Gama com relação ao seu departamento jurídico, tendo em vista que esse problema pode atrapalhar muito o funcionamento do Gigante da Colina para essa próxima temporada. Inclusive, o EP jurídico do clube, José Bulhões, falou o seguinte: não posso falar nada, não vou me manifestar ainda, porque o Vasco ainda não foi notificado oficialmente com relação à saída do ato trabalhista. Esperar que definitivamente essa diretoria possa se mexer, que essa diretoria possa não deixar que isso venha acontecer com o nosso clube, porque pode ser um grande problema chegando dentro do Vasco da Gama. E falar agora com relação à cria da base do Vasco da Gama, uma revelação surgida aqui em São Januário, o jogador que se chama Rodrigo Gai, no lateral esquerdo. Ele era o reserva do Riquelme nessa última temporada, mas é um jogador de extrema qualidade, um jogador muito bom. Ele foi campeão do Vasco pela Copa do Brasil, Supercopa, Taça Guanabara, um jogador que realmente vinha se destacando quando entrava nas partidas, porém ele teve o seu contrato rescindido. Ele que veio da Chape, jogou a última temporada pelo Gigante da Colina, rescindiu o seu contrato e agora está no Cruzeiro. Já fez uma partida como titular, pela equipe do Cruzeiro. Inclusive nessa partida o Cruzeiro venceu por 4-0. Era uma grande joia, como todas dessa última temporada pelo Vasco da Gama, e o Vasco acabou perdendo o atleta. Ele que atualmente está no Cruzeiro, e inclusive a ideia do Cruzeiro, pela qualidade do atleta, é colocá-lo na equipe profissional. Então, mais uma vez, o Vasco perdendo um jogador por conta, sim, de falta de capacidade de guardar a base, um jogador indo embora de forma gratuita para uma grande equipe do futebol brasileiro que é o Cruzeiro, e podendo ser lá bem aproveitado e utilizado aí para essa próxima temporada. Então o Vasco tem que começar a se ligar, tem que começar a tratar os jogadores da nossa categoria de base com respeito, para que eles possam cada vez mais render frutos para a equipe profissional e dar felicidade para o torcedor vascaíno. E falando com outra revelação com relação a Marcos Dias, ontem tivemos o jogo entre Vasco e Internacional pela primeira partida, das quartas de final da Copa do Brasil, e teve um lindo lance do Marcos Dias, um jogador criado também nas categorias de base do Vasco da Gama, um lindo lance onde ele driblou ali os jogadores do Internacional de forma encantadora, e mais um jogador sendo revelado aí pelas categorias de base e vai dar frutos. É uma das grandes promessas aí desse sub-20 do Gigante da Colina. Se você quiser ver o lance, vai lá no meu Instagram, que eu coloquei para todos vocês, torcedores vascaínos, verem e se encantarem. O meu Instagram tá aqui na descrição, não demole. Um lindo lance do atleta que, sem dúvida nenhuma, vai ter grande destaque ainda vestindo a camisa do Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo aqui, falar sobre Germancano. Germancano, um grande atacante aí, é claro, acredito que nesse atual momento do Vasco da Gama, nesse atual elenco, é o grande ídolo do torcedor vascaíno.
Ele que fez aí uma campanha, um leilão, onde ele leilou chuteiras, jaqueta e camisas autografadas e usadas por ele. E ele está arrecadando atualmente R$300 mil por esse leilão. E esse dinheiro será repassado, né, para a comunidade do Tuiuti, uma comunidade ali perto de São Januário. Vai ser destinado esse valor, grande valor de R$13 mil a essa comunidade. E segundo notícias, o Germancano deseja realizar as doações pessoalmente dentro dessa comunidade, mas a data ainda não está definida. Então definitivamente a cada dia que passa a gente vê que o Germancano encanta o torcedor vascaíno e tem tudo para se tornar um grande ídolo do nosso Vasco da Gama. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e a nossa família possa crescer cada vez mais. Deixa aqui embaixo o seu palpite para o jogo entre Vasco e Botafogo. Quanto que você acha que vai ser essa partida, a primeira rodada, aliás, o primeiro jogo da final da Taça Rio. Grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!